A arte de viver. Como encarar a vida sem se deixar consumir pelo caos? Você já parou para pensar sobre como seria viver uma vida leve, sem tantas preocupações e ansiedades? Em um mundo onde a correria, o trabalho e as expectativas da sociedade se acumulam, a pergunta que fica é: como é possível viver em paz com tudo isso? Bem, a resposta pode estar bem mais próxima do que você imagina, e os filósofos já tinham algumas respostas para essa questão, mesmo que de maneiras bem diferentes. O desafio de viver bem. Quando a gente fala sobre a arte de viver, não estamos falando de algo simples. A vida, com suas pressões e turbulências, muitas vezes nos exige mais do que conseguimos dar. Mas a grande sacada, meus amigos, está em perceber que a vida não precisa ser tão difícil. Não, ela não vai ser um mar de rosas, mas será muito mais suave se soubermos como lidar com as suas tempestades. A grande arte está em viver sem se perder no turbilhão, sem sucumbir ao que não podemos controlar. E o mais importante, sem nos deixarmos consumir pelas expectativas, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias. Para viver com leveza, é preciso aprender a aceitar a imperfeição, a deixar ir e, claro, a não se deixar arrastar pelas pressões externas. A filosofia estoica. Menos é mais. O filósofo Epíteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ou seja, a vida vai te lançar várias pedras, vai fazer você se questionar, mas você tem o poder de escolher como reagir. Às vezes, o simples fato de não reagir já é a melhor resposta. E aqui entra uma questão importante: na nossa busca incessante por mais sucesso, mais dinheiro, mais aprovação, acabamos esquecendo que viver bem muitas vezes é saber limitar-se. Isso não quer dizer abrir mão de seus sonhos ou de suas metas. Pelo contrário, significa parar de lutar contra o que não podemos controlar e focar no que realmente importa: nosso próprio equilíbrio interior. A leveza no estilo de vida. A sabedoria de Epicuro. Parece um paradoxo, não é? O que significa ter uma vida leve em um mundo tão cheio de desafios? Bom, Epicuro, filósofo grego que pregava a busca por prazer, tinha uma teoria que pode nos ajudar a entender isso. Ele defendia que, para ser feliz, não precisamos de grandes riquezas ou de grandes conquistas. O verdadeiro prazer vem de viver em harmonia com o que somos e do prazer nas pequenas coisas da vida, como uma conversa tranquila, um bom livro ou uma refeição simples. Isso nos leva a outro ponto: quanto mais a gente deseja, mais nos desgastamos. A busca pelo ter, muitas vezes nos impede de viver o ser. Quando você para de correr atrás do vento, você começa a encontrar algo muito mais valioso: a paz interior. Não é sobre ser rico, ou ter a vida dos outros. É sobre parar de se comparar, parar de desejar o que você não tem e começar a aproveitar o que você já tem. Você já assistiu a Naruto? O protagonista, embora seja um dos ninjas mais poderosos, começa a série com uma vida cheia de inseguranças e um desejo intenso de reconhecimento. Ao longo da jornada, ele vai percebendo que a verdadeira força não vem de ter poder ou fama, mas de viver em paz com quem ele realmente é. Naruto aprende a ser resiliente, a entender que, embora o mundo esteja cheio de injustiças, ele tem o poder de escolher suas reações. Isso nos ensina muito sobre como lidar com o caos interno e externo. Não é sobre controlar tudo ao nosso redor, mas sobre aprender a controlar o que está dentro de nós: os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas inseguranças. Como viver sem ser engolido pela vida? O mundo é uma máquina imensa e muitas vezes parece que estamos presos dentro dela, correndo sem parar para manter o ritmo. Mas você já parou para pensar que não é preciso ser uma máquina para sobreviver? Não é preciso estar em constante movimento, correndo atrás de algo o tempo todo. Às vezes, a chave para viver bem está em simplesmente desacelerar. Em um mundo de extremos, de pressa, de faça mais, seja mais, a arte de viver se torna a arte de fazer menos. Menos exigências, menos comparações, menos pressões. Se você observar as pessoas que realmente vivem em paz, vai notar que elas não estão correndo atrás de nada. Elas são presentes no momento, e é isso que as torna fortes. O Zen Budismo, a filosofia do não fazer. O Zen Budismo é uma das filosofias que mais ensina essa ideia de viver sem pressa, de estar em harmonia com o que acontece.
O mestre Zen, Thishin Atihan, falou algo poderoso. A paz está em nosso interior. Ela não está em lugares distantes. E quando paramos de correr atrás de um futuro incerto e começamos a viver no presente, tudo muda. A ansiedade diminui, a paz interior cresce, e a leveza de viver se torna algo real. Talvez o maior aprendizado do Zen seja aprender a não fazer. Isso não significa inatividade, mas sim agir com intenção, sem pressa, sem obsessão pelo resultado. É como quando você assiste a um filme, como O Tigre e o Dragão, onde a verdadeira arte da luta não está na violência, mas na calma, na estratégia e na aceitação do que acontece. A arte de desapegar. Como deixar ir é essencial. Imagine que você está em um relacionamento. Você está fazendo de tudo para que ele dê certo, mas percebe que está colocando mais energia do que o outro lado. O que fazer? O que os filósofos nos ensinariam? A filosofia de Sêneca, outro grande estoico, diz que a verdadeira sabedoria está em deixar ir. Não é fácil, mas saber quando parar de insistir, quando deixar ir o que não faz mais sentido, é um grande passo para viver com mais leveza. Quantas vezes a gente se agarra a coisas que já não nos servem mais? Relacionamentos, objetivos, até coisas materiais. A arte de viver envolve deixar ir. Quando você aprende a soltar o que te pesa, o que te impede de respirar, você ganha uma liberdade imensa. A sabedoria de viver. Para viver com sabedoria, não precisamos de grandes respostas, mas sim de boas perguntas. O grande segredo está em questionar nossas próprias pressões e expectativas. A vida não é uma corrida para conquistar mais, mas uma caminhada para aprender a viver bem, com mais simplicidade e mais presença. No final das contas, a arte de viver não está em controlar tudo, mas em aprender a navegar pelas incertezas, a relaxar nas tempestades e a aproveitar os momentos simples. Você não precisa ser o mais esperto, o mais forte ou o mais rico. A verdadeira arte de viver está em ser quem você é, sem as máscaras, sem as pressões externas, e viver em paz consigo mesmo. Então, se você está cansado de lutar contra o que não pode mudar, que tal começar a praticar a arte de viver em paz, aceitando as imperfeições e abraçando a simplicidade? A vida não precisa ser um fardo. Ela pode ser uma dança tranquila, se você aprender a seguir o ritmo. E você, como está dançando a sua vida?